Fala pessoal, quem fala é o Davi, hoje nós vamos de Ayamatsu If ReZero, Rota do Orgulho PTBR. Mais uma rota aí pra vocês. Desculpa a demora pra eu trazer pra vocês, tá? É porque vídeos assim, mais compridos, é um pouco mais difícil pra mim ter tempo pra gravar, entendeu? Por conta da minha rotina. Eu opto por gravar mais músicas, porque aí é mais rápido, eu consigo gravar mais conteúdo pra vocês. Mas como tive uma folguinha aí na semana, eu consegui tá gravando pra vocês essa rota aí, tá bom? Pretendo tentar trazer o mais rápido possível as outras. Não garanto, mas vou tentar, tá bom? Mas é isso. Essa foi uma rota, na verdade a ordem que eu segui, eu comecei pelo primeiro vídeo lá onde fala os Subarus, né? O NoHurt, que é um inscrito aqui do canal, e também tá no nosso Discord, que foi quem me indicou essa linha de rotas aí. Ele passou a ordem pra mim certinha, e na hora que eu fui gravar eu esqueci, gravei errado o primeiro vídeo, mas agora eu tô gravando na ordem que ele me passou. Então, vou gravar aqui pra vocês do canal do Barusu. Vai estar aqui na descrição do canal dele. Você pode já estar dando uma força pra ele se inscrever, beleza? Também faz isso pelo nosso. Se inscreve e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Além de comentar, hypar, que ajuda demais a gente, beleza? E vamos pra esse vídeo. Antes de começar o vídeo, eu quero dizer que esse vídeo contém alguns spoilers que envolvem o arco 4 e o arco 5. Mas não são spoilers tão pesados assim, então tá de boa pra quem quiser ver. A obra de ReZero, além da história original, possui histórias alternativas que contam o que aconteceria se o Subaru tomasse escolhas diferentes. Cada história alternativa é criada com base em um pecado capital cometido por ele. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Ayamatsu If, a Rota do Orgulho. O ponto de divergência nessa rota é nos primeiros episódios, logo naquele loop que o Subaru enfrenta a Elsa. A história já começa com o Subaru morrendo numa poça de sangue, logo depois de ter sua barriga cortada pela Elsa. Assim como nos primeiros episódios, ele estava tentando salvar a Emilia do ataque da Elsa, lá no esconderijo do velho Ron. O Subaru tentou várias vezes salvar ela, mas nunca conseguia. Diferente da rota principal, que ele pede ajuda pro Reinhard, nessa ele é orgulhoso demais. Ele foi orgulhoso demais para gritar por ajuda no beco com os ladrões, para mais tarde ter ajuda para enfrentar a Elsa. Então tanto o Subaru quanto o Reinhard não se conhecem, e como toda escolha que ele toma em todo o If, essa foi uma péssima escolha. Depois de 88 mortes seguidas contra a Elsa, o Subaru já era outra pessoa, frio e sem nenhuma emoção. Ele só queria salvar a Emilia da Elsa, que ele já tinha enfrentado várias vezes, mas parecia impossível vencer ela. Depois de voltar mais uma vez, ele entra no beco outra vez. Lá ele encontra os mesmos 3 bandidos de sempre, e como sempre os ladrões ficam rindo dele, né? Falam que ele não tem expressão nenhuma e falam que ele parecia um morto. E rapaziada, a surra que o Subaru dá nesses 3 caras não é brincadeira não. Ele já tinha enfrentado esses 3 caras 88 vezes, e o jeito que ele espancou eles foi desumano. Ele quebrou vários ossos e estrangulou cada um deles. Ele já sabia todos os padrões que eles poderiam usar, já sabia dos medos e sabia de como até eles poderiam fugir. E em menos de 1 minuto, os 3 já estavam mortos no beco. O Subaru mais uma vez faz o loot ali neles e pega tudo que eles tinham de valor. E pra ter certeza que eles estavam mortos, ele pisa no pescoço de cada um até sentir um crack. Sério, é muito macabro isso. Logo depois de arrastar o corpo dos 3 pro fundo do beco, ele sai e vê que ainda tinha tempo. Ele vê a Felt correndo com o brasão da Emilia e a Emilia logo atrás atirando estacas de gelo. Depois de prometer 88 vezes, ele promete mais uma vez: eu vou te salvar, Satella. Ele fala isso porque, como a rota principal nunca aconteceu, ele não sabe o nome real da Emilia. Ele ainda tava achando que era Satella lá do primeiro loop. E o Subaru tava com muita raiva porque a Elsa era um oponente totalmente diferente dos 3 bandidos. Os bandidos tinham padrões, mas a Elsa não. A Elsa era uma assassina formidável. E a cada loop dele, ele presenciava um padrão novo de luta. E sempre terminava do mesmo jeito, com ele olhando a barriga cortada. Ele achava que a Elsa era invencível, por isso ele decidiu mudar um pouco a estratégia dele. O plano dele agora era trazer a Elsa pra cidade, para os guardas da cidade enfrentarem ela. Mas como sempre, a Elsa conseguia vencer. Ela matou vários guardas na cidade, manchando tudo de sangue. E ela tava adorando. Parecia que a cada corpo que ela cortava, ela entrava em êxtase. É mencionado até a lenda que as vampiras tomavam banho de sangue para se manter jovem. E era por isso que a Elsa parecia tão bonita, mesmo cheia de sangue. O Subaru, olhando o massacre em cima de um telhado, fica decepcionado. Nem mesmo vários guardas foram páreos para ela. Outra falha, quem diria. Mas foi até interessante pro Subaru. Ele pôde ver que a Elsa era um oponente bem acima do padrão desse mundo. Nem mesmo os guardas com anos de treinamento conseguiam vencer ela. O seu experimento tinha terminado. Quando ele tava para ir embora, ele escuta uma pessoa gritar: "Você não vai fugir", disse o jovem cavaleiro de cabelos vermelhos. Foi o Subaru bater o olho nele que ele percebeu. Esse cara era diferente da gentalha que enfrentou a Elsa. E a Elsa fica super feliz, afinal era um adversário muito famoso. O Santo da Espada era o cavaleiro entre os cavaleiros, e seria um prato cheio pra ela. O Reinhard manda todos saírem de lá enquanto ele pede uma espada pra um dos guardas que estava ferido no chão. A Elsa reclama que ela queria sentir o fio da espada de dragão, não a espada simples. E o Reinhard fala que a espada não quer lutar com ela. Ele fala que ela não merece. E a Elsa fica um pouco decepcionada. E com o único
único golpe, o Reinhard destrói várias casas e manda a Elsa voando pelos ares. Ela foi derrotada com um único golpe. Esse era o real poder do Santo da Espada, e o Subaru não podia estar mais surpreso. Com a derrota da Elsa, a Emilia logo ia recuperar o brasão e tudo ia ficar bem. Só que o Subaru toma uma decisão muito bizarra. Ele suborna várias pessoas e atrai a atenção dos guardas para a direção oposta da Elsa. E nesse momento ele estava ajudando a Elsa a escapar. Ela estava toda ferida e até questiona o motivo do Subaru estar ajudando ela. Ele até fala que quer ela morta e que odeia ela, mas não quer matar ela agora. Ele fala que ela vai ser útil. E como ela foi salva pelo Subaru, ela decide servir ele com os serviços dela. Depois de ter ajudado a Elsa a fugir, ele encontra a Meili e entrega a Elsa pra ela. A Meili é aquela garotinha do vilarejo lá que o Subaru ia conhecer na rota principal se ele fosse por lá. A Meili pega a Elsa e cuida das feridas dela enquanto o Subaru se despede. Ele vai até o esconderijo do velho Ron pra ver como é que tá lá. Lá ele descobre que o velho Ron e a Felt foram presos por roubo e que a Emilia tinha recuperado o brasão. Nessa hora ele até pensa em usar o retorno através da morte pra voltar e perguntar o motivo da Elsa querer pegar o brasão. Afinal, ele queria saber mais sobre essa tela, né? Entre aspas. Mas antes que ele se matasse, várias entidades saem do chão em volta dele. Os membros do culto aparecem em volta dele. Eles podiam sentir o amor da bruxa nele. O Subaru olha e diz: "Por que vocês não me ensinam?" A cena pula para um time skip de 2 meses. O Subaru já sabia como se chamava Emilia e sabia da existência da seleção real. E nesse momento, o Subaru estava com Betelgeuse. Ele aceitou entrar no culto das bruxas. E assim como Betelgeuse, ele também tinha seu Gospel, o livro que todo membro do culto possui. E o Betelgeuse reclamava que o Subaru era preguiçoso demais, mas o Subaru falava que ele só seguia o que estava no livro dele. O Subaru e o Betelgeuse até tinham uma amizade interessante. Eles se divertiam muito juntos. Depois de um certo tempo, o Betelgeuse disse que eles tinham que se preparar para o ritual e que a Emilia tinha que ser capturada. E como o Subaru sempre ia atrás de informações e jeitos de ajudar a Emilia, ele ficou ainda mais feliz. Afinal, ele ia capturar a Emilia e ia trazer ela mais perto dele. O problema era que a Emilia ia ser sacrificada para dar lugar a essa tela. E depois que o Betelgeuse disse que ela ia morrer, o Subaru ficou muito puto. Ele não queria ninguém matando a Emilia. E foi isso que desencadeou um loop de 400 mortes. 400 mortes até o Subaru vencer o Betelgeuse. Só que ele não conseguia vencer sozinho. Ele teve que pedir ajuda pra Elsa, pra Meili e pros espíritos inferiores pra vencer o Betelgeuse. A Elsa e a Meili acabaram com os dedos que o Betelgeuse tinha e o espírito inferior era pro Subaru não ser possuído. Só assim ele conseguiu vencer o Betelgeuse, cravando uma espada em seu peito. Depois de alguns meses, o Subaru descobre que a Crush Karsten saiu da disputa da seleção real. Ela foi numa expedição contra a Baleia Branca. Mas como o Subaru não estava lá como na rota principal, a batalha foi uma derrota total pra Crush. O curioso era que só o Subaru se lembrava dela. Ela foi afetada pela névoa da baleia, mas como o Subaru nem conhecia a Crush direito, ele nem ligava pra isso. E era até melhor não ter ela lá, porque seria melhor pra Emilia, porque ela teria mais chances de ganhar. E como a Crush foi apagada da história, a mente de todo mundo que conhecia ela foi modificada. Alguns enlouqueceram e outros começaram a apoiar outras candidatas, como se a Crush nunca tivesse existido. E esse poder da baleia era realmente muito assustador. Parecia que desde o início da seleção real só tinha 3 candidatas. Só que as vítimas não era só a Crush, o Wilhelm e os soldados. O Félix, que era uma pessoa muito próxima à Crush, acabou ficando maluco. A mente dele era frágil demais e como a Crush foi apagada, ele acabou ficando enlouquecido. E o Subaru vendo isso, ele encontrou uma oportunidade de ter mais um servo pra ele. O Subaru pegou o Félix, fez uma lavagem cerebral nele, transformando o Félix num escravo. E nesse meio tempo, como o Rosval previa a chegada do Subaru no livro dele, eles entraram em contato pelas sombras e trabalharam juntos. O Rosval quer tornar a Emilia a rainha, pra poder atingir os objetivos pessoais dele. E o Subaru também quer isso. E como o Subaru queria que a Emilia ficasse mais famosa ainda, sempre que ele derrotava um bispo, ele passava o crédito pra ela. Sendo assim, todas as vezes que o Subaru derrotava um bispo, ele passava o crédito pra ela ficar mais famosa ainda no reino. E com esses feitos, o Subaru viu a oportunidade de transformar a Emilia em rainha mais rápido ainda. Sendo assim, ele inicia uma jornada indo atrás de outros bispos do pecado. A cena pula pra mansão pegando fogo, com o Regulus correndo desesperado pela sua mansão, indo atrás de suas esposas. Tem um pequeno detalhe aqui que conta que todas as janelas e portas da casa dele estavam trancadas com tábuas, então ele não tinha como fugir de lá. E todas as esposas dele estavam mortas dentro da mansão dele, e ele estava muito puto. E como os poderes do Regulus dependiam muito das suas esposas, ele estava sem saída. E como isso aconteceu? Bom, o Subaru botou fogo na mansão com a ajuda da Elsa e de um espírito inferior, mas sozinho ele não ia conseguir fazer isso. Ele pediu a ajuda das esposas do Regulus, que concordaram com o plano. Não tinha como o Regulus fugir daquela armadilha. O bispo da ganância ia morrer. E antes que o Regulus pudesse fugir da mansão em chamas, ele toma um chutaço da Elsa. Ele até tenta reagir, mas a Elsa corta os braços dele. E mesmo sem os braços, ele xinga a Elsa com muito ódio. E ela faz mais um corte, arrancando as pernas dele. E o que sobrou do Regulus foi só o torso e a cabeça.
cabeça dele. Depois disso, a Elsa joga ele pra fora da mansão, onde o Subaru tava esperando. E com o Regulus no chão, o Subaru olha pra ele e fala que as esposas dele aceitaram trair ele, porque não aceitavam ser usadas como objeto por ele. Elas não aceitavam morrer em função dos desejos dele. E ele, com muita raiva, não aceitava isso. O Subaru, rindo, manda a Elsa pegar ele com uma espada enfiada no peito e colocar no fogo. Ele começou a queimar até a morte igual um espetinho de carne. Depois disso, a cena pula pro Julius tossindo depois de ser envenenado num bar. Ele acabou sendo envenenado pelo Félix. Aparentemente, qualquer um que pode ser ameaça pra Emília, o Subaru mandava matar. Podia ser qualquer um, Caraca, real, mano. culto da bruxa ou até um cavaleiro que não tinha nada a ver com isso. E o Julius estava em choque porque logo um dos seus amigos mais próximos, o Félix, tinha traído ele. O Subaru fala que a morte dele era culpa dele, afinal ele tinha atenção demais. E também era culpa dele de ter confiado demais nos amigos dele. Só nessa parte dá pra ver que o Subaru já era um psicopata praticamente, assim como na maioria das rotas alternativas que ele participa. E alguns minutos depois, o Julius morre sufocado pelo veneno. O Félix até pergunta se ele fez tudo certo e o Subaru fala que foi perfeito. Nessa parte é dito também que o Otto foi forçado a trabalhar pro Subaru. Ele aparentemente tinha uma dívida pra pagar e por isso ele aceitava as ordens do Subaru, mesmo não gostando do que tinha que fazer, como limpar a bagunça que o Subaru criava. O Subaru tava indo cada vez mais longe, matou várias pessoas no reino, forçou as candidatas reais a abandonarem as candidaturas e acabou com o culto da bruxa. O objetivo do Subaru era se tornar o maior vilão de todos. Era se tornar o vilão supremo que a heroína ia derrotar, que no caso era a Emília. Só que tinha um problema, faltava derrotar só mais uma pessoa. E esse foi o maior loop que o Subaru ficou preso. Morrendo mais de 10.000 vezes, o Subaru não conseguia mais sair desse loop. O santo da espada Reinhard era um ser invencível. O Reinhard era conhecido como um herói por todos, e por isso o Subaru tinha que eliminar ele. A atenção do reino tinha que ser da Emília, era tudo pela Emília. E nessa cena o reino tava pegando fogo. O Subaru e a equipe dele fizeram de tudo pra atacar o terror no reino, só que ele não conseguia vencer o Reinhard. Não importava o que ele fizesse, o Subaru estudou todos os padrões possíveis que o Reinhard poderia ter, e mesmo assim não tinha como matar ele. Depois de 10.000 mortes, o Subaru não sabia mais o que fazer. E pra vocês terem uma noção, o Reinhard tava com muito ódio, o que era muito difícil acontecer, né, falando do Reinhard. Ele sempre tava com calma normalmente, mas com o Subaru não. Com o Subaru ele tava muito puto. Ele desceu tanto o nível que ele só queria acabar com a raça do Subaru ali mesmo. E nessa hora o Subaru tava chorando porque ele não conseguia vencer o Reinhard. Não importava o que ele fizesse. Ele tinha inveja do poder do Reinhard. E enquanto o Subaru chorava na frente do Reinhard, o Reinhard bloqueia uma lâmina vindo da Elsa. A Elsa tava bem ferida, mas ainda tava viva, diferente da Meili que tinha acabado de morrer ali mesmo. A Elsa vê a Meili morta no chão e sente tristeza. Ela olha pro Subaru e fala que gostou de trabalhar com ele. E eu acho que essa rota foi a mais próxima de existir um romance entre o Subaru e a Elsa, apesar de que eu acho impossível isso acontecer algum dia. A Elsa assume a luta enquanto o Subaru foge pelo barranco. O Subaru nessa corrida acabou tropeçando e cai no meio do barranco lá. Quando o Subaru tava se levantando, ele teve a ajuda do Guilty Law, que é uma besta demoníaca que a Meili controlava. E mesmo a Meili tendo morrido, o Guilty Law ainda era fiel ao Subaru e ela. E o Subaru tava feliz, afinal, ele não derrotou fisicamente o Reinhard, mas ele derrotou o que ele representava. Como ele seria um herói se ele deixou todas aquelas pessoas morrerem? O reino tava ardendo em chamas. O Reinhard perdeu toda a moral que ele tinha. Enquanto o Subaru fugia em cima do Guilty Law, em um pescar de olhos, a besta dele é atingida com cristais de gelo, e logo depois é morta. Quando o Subaru cai no chão e se levanta, ele vê a Emília. Já chega, vilão! O Subaru se levanta e olha pra beleza da Emília. Era tudo que ele queria. E nessa cena ele assume todos os crimes que ele fez e fala que foi tudo por ela. E enquanto ele falava isso, ele tira a roupa de bispo dele e fica só com aquele moletom que ele sempre usa. Ele tava aguardando pra esse momento. Ele até tenta falar com o Puck, mas o Puck não dá bola pra ele. A Emília começa a chorar com uma estaca de gelo apontada pra ele. O Subaru se gaba de ter destruído todo mundo e fala que tudo que ele fez foi pra Emília ser rainha de Lugunic. Só que a Emília não tava entendendo nada. E ela pergunta quem realmente é aquela pessoa. E o Subaru diz: o meu nome é Natsuki Subaru, o bispo do orgulho. Depois que ele termina de falar, ele avança pra cima da Emília, com a intenção de ela atingir ele. Ele realmente não queria machucar a Emília, só que ele queria forçar a Emília a atingir ele com a estaca de gelo. Quando o Subaru tava quase morrendo, a Emília pergunta pra ele por que ele fez tudo aquilo. E ele só responde: eu te amo. Depois disso, o Subaru é levado pra um lugar escuro onde tinha o toque de uma entidade familiar. Só que dessa vez ele tava satisfeito. Ele estava feliz, ele conseguiu cumprir o seu objetivo. É dito na história que ele desvia do espiral de morte e aceita aquela entidade, e nunca mais volta da morte. E com a frase final dessa tela dizendo: mesmo que você me rejeite, eu nunca vou te esquecer. Um salve aí pros novos membros. Muito obrigado ao Vinícius Santos, Thales John, Jorge Monteiro, Baruçu da Preguiça e tal do Eric. Muito obrigado aí, rapaziada. Tão me ajudando demais. E você, o que você achou desse if? Comenta aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero. Mano, peraí. Esse final aqui foi impactante, peraí. Pode ser só uma informação desse if e não pode ser canônica e pode não ser canon, né?
a história principal. Será que essa é a forma do Subaru não voltar mais do retorno após a morte? Quando ele sentir que ele realizou tudo que ele queria, quando ele sentir que todo o propósito que ele fez se concretizou, a próxima vez que ele morrer, ele não volta mais? Será que o fato dele estar voltando à morte é porque ele ainda sente que ele tem coisas que ele precisa resolver? Essa é uma pergunta que eu faço, mano. Será que nessa rota principal que a gente tá vendo aí, quando o Subaru atingir o objetivo dele, que é fazer a Emília ser rainha, e ele vê isso acontecer, será que ele vai aceitar de fato a morte? Será que o fato dele estar voltando é porque ele ainda não aceitou a morte? Ou não aceitou que ele tem que partir? E aí por isso que ele fica voltando nesse loop infinito? Porque se for isso, mano, é interessante. É interessante. Deixa com um comentário se eu acertei, se eu passei longe, se isso não foi confirmado, se isso é só uma teoria e tudo mais. Deixa aqui embaixo que eu vou querer ler. Sobre a Rota do Orgulho, cara, ela é bizarríssima. Ela é bizarríssima. O Subaru é um maluco nessa rota, mas é um maluco mesmo. Olha as coisas que ele faz, mano. E a Emília nem conhecia ele direito. A rota que ele pega, ele nem conhece de fato. Ela tá fazendo tudo por fora, porque ele de fato ama ela, mas ele é um amor psicótico, um amor maluco, insano. E olha as merdas que ele faz, mano. E tipo assim, ele se força, né? Ele se força a morrer, força ela a matar ele, porque era o que ele queria. Tipo, depois de tudo que ele fez, provavelmente ele não queria continuar, né? Queria só que ela fosse com o objetivo que ele quisesse concretizasse, e depois ele aceitou que ele tinha que partir. E bom, a Elsa pra mim é uma maluca e de fato não daria certo, acho que os dois, mesmo nessa rota, acho que ela não ficaria com ele, ela só tava com ele porque ele salvou ela, e aí ela meio que se sentiu tipo na obrigação de estar do lado dele, sabe? E também porque, estando do lado dele, ela continuava fazendo o que ela gostava, que era passar a faca em geral. Eu acho que se ele proibisse ela de fazer isso, provavelmente ela ia fazer nele, entendeu? Então, porque dá pra perceber que ele não tinha o controle da Elsa, sabe? Enquanto ele permitia ela fazer as coisas que ela fazia, ela tava com ele porque ela achava divertido, talvez. Agora, a partir do momento que ele proibisse ela de fazer o que ela gosta, provavelmente ela ia abandonar ele. Ou ia acabar o Subaru. Mas enfim, muito bom o vídeo. Se vocês querem outras rotas, deixa aqui nos comentários que eu vou estar trazendo pra vocês, tá bom? Comenta aqui bastante, eu quero que vocês comentem, beleza? Comenta aí embaixo, que isso ajuda demais o canal. Então é isso, pessoal. Obrigado por mais um vídeo aí. Tamo junto, se inscrever, deixar like, comentar, que ajuda bastante gente, beleza? Até o próximo React.